Boa tarde a todas e todos. Queria cumprimentar o senador Isalci, presidente requerente dessa sessão. Deve estar cansado até de me ver aqui tantas vezes que eu venho, mas é sempre um orgulho estar aqui no Senado. Agradecer. Queria cumprimentar o senhor vice-presidente do Tribunal de Justiça, do Distrito Federal e Territórios, embargador Roberval Bellinati, que costuma me chamar de presidente, né? Tranquilamente. O senhor subprocurador-geral do Trabalho, Francisco Gerson, que compõe também essa mesa, o senhor presidente do Sindijus, o amigo José Rodrigues Costa Neto, que parceiro de tantas discussões e sempre num diálogo importante, ao qual quero falar no meu discurso. Queria também cumprimentá-lo, especialmente no dia de hoje, cumprimentar o doutor Rui, que é nosso assessor de Relações Institucionais, a Cláudia, o Márcio, presidente da associação, o Ribamar, servidores do MPDFT, tem também o Matheus, a Baima, que estão aqui, mas queria cumprimentar todo mundo. É um momento muito importante para todos nós, porque, primeiramente, até falo, é sempre um orgulho estar aqui no Senado, na Casa dos Estados, para falar sobre coisas, normalmente, ou sobre Brasília, ou sobre o Ministério Público, e hoje é sobre o Sindijus, que é parte do Ministério Público e do Poder Judiciário da União, uma parte fundamental quando a gente vê que dia 25, 35 anos passaram dessa linda história. E eu falo isso até porque pelo meu orgulho de ter sido servidor do Ministério Público da União, servidor do Ministério Público Federal. Então é algo que eu sei a importância, a relevância que o Sindijus tem na vida de todos os servidores, das duas instituições, mais do que dos servidores. Porque quando a gente pensa inicialmente com relação aos servidores, a gente tem que lembrar que toda a estrutura, seja do Judiciário, seja do Ministério Público, ela precisa de uma atuação conjunta de todos nós, dos membros, no caso dos magistrados, membros do Ministério Público, dos servidores, dos colaboradores, todos nós fazemos parte daquilo que a gente entrega para a sociedade, daquilo que a sociedade espera de todos nós. E o que a sociedade espera de nós? Espera um judiciário, um Ministério Público que atenda aquilo que a Constituição trouxe. Uma prestação jurisdicional de excelência, com celeridade, o Ministério Público atuando exatamente naquilo que a Constituição coloca como sua atribuição. E isso só é possível graças à participação de todos nós, e aí especialmente dos servidores públicos. Eu falo porque os servidores públicos, essa manutenção de diálogo é fundamental para que nós possamos sempre crescer com relação às nossas próprias instituições. O crescimento do Sindijus é um sinal claro do crescimento e da melhoria do Judiciário Federal e do Ministério Público da União. Eu falo isso como ex-servidor e verifico, tá certo, eu tenho que fazer as contas aqui, 28 anos se passaram desde que eu entrei, mas inicialmente como servidor e depois como promotor, e vejo o quanto as conquistas foram alcançadas. Isso é fundamental, é importante, porque isso pressupõe também uma prestação jurisdicional e uma atuação do Ministério Público melhor e mais eficiente, que é uma coisa que nós também verificamos. A sociedade verifica isso. Claro, temos que melhorar, todos nós temos que melhorar sempre, mas é importante que a gente reconheça esse histórico, essa forma como a estruturação dessas carreiras foi fundamental para que nós tivéssemos esse resultado. E eu sempre falo que os servidores do MP, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, os servidores do MP são o coração da nossa instituição. Do Judiciário não é diferente. E a gente precisa exatamente ter esse envolvimento e essa necessidade de uma... Claro, muitas das vezes há uma preocupação dos sindicatos com relação a questões remuneratórias, que obviamente é fundamental, mas tem a ver também com qualidade de vida, tem a ver com, especialmente, qualidade no trabalho. Tudo isso engloba. Existe todo um complexo que a gente precisa sempre ter em mente. E isso, nesse diálogo institucional, e aí eu queria fazer um cumprimento mais uma vez especial ao Costa Neto, porque o diálogo institucional sempre foi um diálogo forte, um diálogo rico também. O presidente da ASMIP, o Márcio, não poderia deixar de falar, porque é importante nós termos esse canal e é fundamental que nós tenhamos essa perspectiva daquilo de como nós podemos ainda mais melhorar a situação das nossas instituições e, como eu disse, para melhorarmos as nossas instituições, precisamos melhorar daquilo que a gente tem de mais caro, que são as nossas pessoas.
que são os membros e servidores das nossas instituições. A gente não pode esquecer jamais disso. E isso é que vai transformar exatamente permitir que esses avanços cheguem. Eu falo porque, como a gente fala de serviço público, muitas vezes injustamente criticado, as pessoas não percebem, mas o serviço público é fundamental para a continuidade do país, para que nós tenhamos serviços de qualidade, para que a população que precisa de nós seja bem atendida. E quando a gente vê essa situações como, especialmente quando nós temos alguém na população que muitas das vezes reconhece o nosso trabalho, isso é extremamente enriquecedor. E eu falo especialmente com o Ministério Público, porque quando nós falamos de ministério, nós pensamos em serviço. Então, nada mais... A ideia de ministério e a ideia de serviço é uma ideia que anda conjunta. Então, não há como nós não pensarmos e esquecermos exatamente dessa necessidade de servirmos bem a população. Mas, para isso, precisamos sempre ter esse reconhecimento. Então, espero que esses 35 anos seja mais um aniversário, na verdade, mais de muitos, e que possamos ter um serviço público de qualidade, um serviço público de eficiência, mas, especialmente, um serviço público forte. Vida longa ao Sindijus. Muito obrigado. Concedo a palavra agora ao primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, desembargador Roberval Bellinati.